Hoje em dia, você pode procurar nas principais mídias de Star Wars, seja nos filmes, nas séries, nos jogos de videogame também, que a influência da cultura mandaloriana com certeza vai marcar o seu espaço. Mas toda essa mitologia demorou décadas para chegar nesse estado que ela tem nos dias de hoje. Porque a história de Mandalore teve um desenvolvimento super planejado em vários momentos, mas que também teve outras situações completamente improvisadas. Então vamos voltar mais ou menos 40 anos na história de Star Wars para ver como alguns imprevistos acabaram gerando uma das maiores mitologias de toda a saga, na origem da criação dos Mandalorianos. Fala aí pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez pra gente falar sobre uma das minhas coisas preferidas do universo inteiro, não só de Star Wars, que são os Mandalorianos. Então enfim, apresentações feitas, vambora. Essa história aqui começa em maio de 1977, na época em que Star Wars, o filme dirigido pelo prodígio George Lucas, estreava numa onda simplesmente incomparável de sucesso. O filme rendeu $2,5 milhões logo na sua primeira semana, e no fim da temporada, Star Wars tinha se tornado o filme de maior bilheteria da história dos Estados Unidos, ultrapassando o sucesso de Tubarão do Spielberg. E como Uma Nova Esperança comprovou muito bem o potencial de Star Wars, pouco tempo depois da estreia do filme, o George já começou a trabalhar na continuação da sua saga. Obviously, the Empire is still there, Darth Vader is still there, and it's going to also evolve with new characters coming in, new problems, new worlds. Um dos fatores mais marcantes do primeiro Star Wars foi todo o visual do filme. Os cenários, os figurinos, os efeitos especiais e por aí vai. Tudo era muito novo e único. E por uma questão de coerência com o episódio 4, esse novo filme teria que recriar a estética original de Star Wars, com uma proposta de continuidade visual ao longo da saga. E para que essa sintonia fosse estabelecida, o George Lucas precisava da equipe responsável pelo primeiro filme, que era o time que já carregava a experiência do que foi a criação de Star Wars. Acontece que para fazer o filme original, o George tinha criado a ILM, a divisão de efeitos especiais da Lucasfilm, que era a produtora do próprio George. E foram as equipes dessas organizações que fizeram o episódio 4 ser possível, com todas as inovações que criaram um jeito realmente novo de se fazer cinema. Só que para fazer o próximo filme, o George teve um problema bem particular. Porque depois da conclusão de Uma Nova Esperança, a ILM não tinha mais nenhum projeto confirmado. E por isso, a equipe que trabalhou no episódio 4 foi trabalhar em outros projetos. They split up because they were down in LA for 6 to 9 months and I wasn't doing anything. ILM didn't exist. E então, para refazer o seu time, o George Lucas teve que buscar as peças-chave que ele teria que trazer mais uma vez para a Lucasfilm. E existem dois nomes que são muito importantes para essa história. Como é contado no livro The Making of Star Wars, o Joe Johnston e o Ralph McQuarrie eram muito importantes para Lucas, porque ele queria uma continuidade visual de filme para filme, que foi aquela proposta que a gente comentou agora há pouco. Mas quem eram esses dois caras? Vamos ver por que eles eram tão importantes assim. Esse gênio chamado Ralph McQuarrie foi o ilustrador que criou alguns dos conceitos visuais mais emblemáticos de Star Wars, como o R2-D2, o C-3PO e até o Darth Vader. E além disso, o McQuarrie também fez algumas das pinturas que foram incorporadas nas cenas do filme, como essa imagem de Tatooine dessa sequência aqui. E a outra figura, o Joe Johnston, foi o prodígio contratado para o departamento de arte para criar storyboards e também redesenhar alguns dos modelos mais importantes da história, como inclusive a própria Millennium Falcon, que foi uma das criações dele. Então esses dois artistas estavam enraizados no DNA de Star Wars, e por isso que o George Lucas fazia tanta questão que eles fossem recontratados para a produção do próximo filme. Everything came either from my sketches or Ralph's paintings and drawings and any input that George might have, you know. Depois da conclusão do episódio 4, na época em que a ILM ficou inativa, tanto Joe Johnston quanto Ralph McQuarrie
foram contratados pela Universal Studios para trabalharem numa nova série de ficção científica, que no futuro se tornaria a série Battlestar Galactica. Mas, depois de alguns meses, quando George Lucas decidiu engrenar a produção do novo Star Wars, ele convidou o McQuarrie e depois o Johnston para voltarem para Lucasfilm. E com a ILM ressurgindo, o episódio 5 começou a ganhar forma. Galera, olha só, vocês estão vendo como a maior parte das informações que eu trago na pesquisa desse vídeo aqui vem de fontes que só estão disponíveis em inglês. Então eu só tenho a liberdade para acessar essa quantidade toda de informações através do meu conhecimento de inglês. E por isso que eu fico muito feliz em poder trazer esse vídeo aqui em parceria com o Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês online que eu gosto pessoalmente de usar para praticar o meu inglês. E tem um desconto de 50%. Fica aí que vale a pena. E se liga só, uma novidade bem legal que chegou no Cambly são as aulas em grupo, que te permitem ter sua experiência com pessoas de diversos países, para te preparar ainda mais para sua fluência. E o legal do Cambly é que você pode escolher um tema para sua aula. Tem aula sobre negócios, trabalho, viagens e muito mais além disso. E como eu gosto de falar, bastante por sinal, sobre as coisas que eu naturalmente curto, que são as coisas que eu comento aqui no canal, eu escolhi uma aula em grupo sobre entretenimento, que eu quero mostrar um trechinho aqui para vocês. You have the movie, it's Star Wars Episode 2, and there are two characters in the movie that travel to a planet, and they go by themselves to spend some time there. And the scenarios are really stunning, you know, they're really, really beautiful. And when I saw the movie for the first time, I didn't know what was real and what wasn't, you know, because when you're watching Star Wars, you're seeing these computer-generated scenarios and planets and everything. But when I went to do some research on it, I found out that it was basically Italy. So this planet is not like an ice planet or fire planet, it's like Italy planet in Star Wars. Então, 2023 acabou de começar e a gente está naquela época boa para definir os objetivos que a gente vai alcançar ao longo desse ano, certo? E para você conquistar aquela melhora no seu inglês, o Cambly tá te dando uma força com 50% de desconto, que é válido tanto para as aulas em grupo quanto para as individuais. Os planos saem a partir de R$ 74,00 por mês e com esse valor você pode fazer 1 hora de aula por semana. Mas olha só, corre para aproveitar a promoção porque ela é por tempo limitado. Então clica aqui no link da descrição e vai lá no Cambly agora mesmo. Beleza? Alguns meses depois da estreia de Uma Nova Esperança, ainda em 1977, o George Lucas já começou a trabalhar num rascunho do que seria a história do próximo Star Wars. E como ele estava correndo contra o tempo, antes mesmo do George ter o seu roteiro completo, ele já enviou algumas instruções para o McQuarrie e o Johnston sobre quais elementos-chave do filme eles já poderiam começar a desenvolver. Uma das propostas do George era buscar algo diferente do último filme. Então, dessa vez, ele teve a ideia de passar parte da trama num ambiente frio, o oposto de Tatooine, como um novo planeta de gelo onde haveria uma grande batalha. E para levar a ação do Império até esse novo planeta, ele também precisaria criar tropas, tanques e todo tipo de equipamento que fosse adequado para esse novo ambiente de neve. George hadn't finished the script yet. He had some sequences. One of them was the battle on Hoth, the ice planet. Algumas das referências que o George Lucas tinha para esse tal planeta de gelo eram as tiras de jornal do Flash Gordon, que tinham um arco que mostravam o herói montando numa criatura de 2 patas para desbravar uma verdadeira imensidão congelada. E a gente pode ver que essa influência realmente ficaria bem declarada no resultado final do filme. E além disso, uma outra influência bem interessante para esse futuro planeta de gelo, que a gente sabe muito bem qual é, seria o filme Alexander Nevsky, que encena o início de uma batalha num terreno de gelo, com a chegada de um exército bem afastado na linha do horizonte. Com a introdução das ideias do George, o Joe Johnston e o McQuarrie já começaram a criar os novos conceitos do episódio 5, como os novos veículos imperiais voltados para terrenos de neve, que eram esses novos tipos de tanques. E, além disso, eles também desenvolveram as unidades imperiais que acompanhariam esses veículos nas suas missões de gelo, que se tornariam a base
para os futuros Snowtroopers do filme. Mas é aqui que a coisa começa a ficar bem mais interessante, porque entre essas novas tropas também foi criada a unidade de elite dos Super Troopers, que seriam essas versões aprimoradas de soldados do Império. Como o próprio Joe Johnston já explicou, esses personagens seriam unidades de combate de alta tecnologia, e por isso eles tinham o diferencial de terem mais dispositivos que os Troopers normais, como esses disparadores que eles carregam nas braçadeiras e também nas costas. E depois dessa ideia inicial, com o passar dos meses, o design do Super Trooper foi evoluindo, e em março de 1978, as artes dele já destacavam outros acessórios, como o lança-chamas e o míssil de gancho. E a variedade do arsenal dessa tropa de elite tinha um destaque tão grande que o Johnston fez até um esquema ilustrado com todos os componentes que formavam o Super Trooper, incluindo o bigode dele, porque afinal eram os anos 70. Então, nesse momento, um dos conceitos visuais que mudariam a história de Star Wars já tinha se formado, que era o capacete com um visor em formato de T e um traje armado até os dentes. The Boba Fett suit itself was originally intended to be an army of what George called Super Troopers. Mas mesmo com essas ideias bem interessantes, o Super Trooper ainda não saiu do papel. E para entender o que aconteceu com esse projeto, a gente precisa rever as intenções do George Lucas para o roteiro do filme. Depois de completar o seu esboço da história do novo filme, o George Lucas contratou a roteirista Leigh Brackett para expandir o seu texto num script completo de cinema. E depois de alguns meses de trabalho, em fevereiro de 78, ela entregou a sua primeira versão do roteiro do filme. Só que aconteceu uma série de problemas bem complicados nessa época. Acontece que o roteiro da Brackett acabou não tendo o tom que o George queria para o filme, em grande parte porque os diálogos e as ações das pessoas pareciam fazer parte de outro filme. Mas além disso, a principal tragédia dessa época foi que um pouco depois da Brackett terminar o roteiro, ela infelizmente foi hospitalizada e faleceu, por conta de um câncer. Então, depois da perda da Brackett, o George Lucas teve que assumir sozinho o desenvolvimento de uma nova versão do roteiro. O script estava impraticável, não era o que eu queria, então tive que escrever um roteiro totalmente novo. E assim, as coisas começaram a mudar bastante para o futuro do Império Contra-Ataca. Em abril de 1978, o George Lucas terminou a segunda versão do roteiro do episódio 5, com a proposta que ele mesmo definia como a de fazer um filme mais pessoal. E uma das principais mudanças da história seria o novo arco do Han Solo, que seria composto por uma determinada missão ao longo da trama. No novo script, o conflito do Han seria ter que deixar a Aliança Rebelde para pagar aquela antiga dívida do Jabba, que já tinha sido apresentada lá no primeiro filme, na cena da cantina. Até que, depois disso, o Vader contrataria um grupo de caçadores de recompensa para caçarem o Han e a Millennium Falcon. E entre os mercenários dessa equipe, o caçador que conseguiria concluir a missão seria um novo personagem chamado Boba Fett, que era descrito como um homem em uma armadura espacial coberta de armas. E olha só como é interessante ver de onde que o George Lucas tirou a ideia para esse novo vilão, que vem de um lugar que vocês já conhecem muito bem. O George foi bem esperto nesse processo de renovação do episódio 5, porque ele acabou reaproveitando as próprias criações antigas dele, que tinham sido as primeiras versões do roteiro do episódio 4. Como o George já explicou, quando ele fez os primeiros rascunhos de Star Wars, o Darth Vader começou como um caçador de recompensas intergaláctico num traje espacial, que chegou até a ser representado nessa arte do Ralph McQuarrie de 1975, de anos antes da estreia de Uma Nova Esperança. Então, no fim das contas, a gente vê como, na verdade, o personagem Boba Fett é uma versão inicial do Darth Vader, que converte esse antigo papel de um caçador para uma nova figura. Um outro fator que é muito importante por trás de todo esse processo de criação do Boba Fett é a influência do gênero de western, de filmes de faroeste, que é uma das referências mais fundamentais para toda a história de Star Wars. Os caçadores de recompensa são figuras clássicas de vários westerns, e é essa base que inspira o papel do Boba como um mercenário pistoleiro. E
também existe uma referência mais específica dentro do gênero de faroeste, que foi o pistoleiro vivido pelo Clint Eastwood, como já foi dito pelo próprio George, quando ele comentou que o Boba também é muito parecido com o Estranho Sem Nome dos faroestes de Sergio Leone. Esse personagem do Clint Eastwood tinha uma personalidade sombria e bem quieta, que falava até pouco ao longo dos seus filmes. E o Boba reproduz esse modelo de comportamento, o que inclusive faria ele ter pouquíssimas falas no roteiro do episódio 5, só com 4 linhas de diálogo. Bravo. E então, com essa base, o George estabeleceu a função do Boba Fett dentro da história. E para formar o visual dele, o George fez uma adaptação de um outro elemento do filme. Com o avanço da produção do filme, aquela ideia para o exército de Super Troopers teve que ser cortada da trama, porque o custo para produzir uma série inteira dessas armaduras não caberia no orçamento do filme. E se a Lucasfilm está achando caro, é porque devia ser realmente caro. Mas ainda era possível construir uma única dessas armaduras. E assim, esse antigo visual de uma grande unidade de elite se tornou uma única figura. Lucas tinha visto o design dos Super Troopers, que McQuarrie e Johnston tinham desenvolvido nos últimos meses, e atribuiu eles para um único personagem, o enigmático, lacônico e intenso caçador de recompensas Boba Fett. E com a caracterização do Boba definida, ele já podia ganhar a sua verdadeira forma, que venderia milhões de bonequinhos com o passar dos anos, inclusive por culpa minha. Os designs do Joe Johnston para os antigos Super Troopers tinham sido enviados para os estúdios EMI, no Reino Unido, para serem fabricados na forma de um traje de verdade. E a armadura foi feita com funções realmente práticas, como sistemas eletrônicos, luzes e até um lança-chamas de verdade, que está sendo demonstrado nessa imagem pelo Alan Harris. Okay, we'd like to introduce Boba Fett, and here he is, a new character. Com a fabricação pronta, a armadura foi enviada para a ALM, nos Estados Unidos. E depois de chegar, foi feito um teste de filmagem com o traje, para que esse novo personagem, Boba Fett, fosse apresentado para as outras equipes envolvidas com o filme. O vídeo foi filmado na porta da casa do próprio George Lucas, e quem apresenta o vídeo é o Ben Burtt, o designer de som do episódio 5. Então a gente pode ver como tudo foi feito de uma forma meio improvisada, com o que deu para ser organizado ali na hora. In that footage, rather than wearing a cape or a serape, he's actually wearing, I think, a Star Wars beach towel. I don't know if it, or a Star Wars blanket. Como essa versão da armadura ainda tinha sido baseada naquele conceito inicial do Super Trooper, ela ainda tinha essa cor toda branca, porque esses Troopers teriam camuflagens adaptadas para o planeta de neve do filme. Mas, como o traje foi convertido para o que seria o Boba Fett, a armadura teria que receber algumas adaptações, que mais uma vez foram feitas pelo Joe Johnston. Aquela influência dos westerns e do Clint Eastwood voltou a ser uma referência para essas mudanças, com o cinto do coldre ficando mais solto, igual ao de um pistoleiro, e também com a posição da capa, que é um eco da usada pelo Estranho Sem Nome. E além disso, outra mudança gigantesca no visual do Boba foi a adição das cores e da textura da armadura, que agora seria um traje marcado pelos danos de batalha da vida desse caçador. E então, depois de refazer suas artes, o próprio Joe Johnston pintou o traje com uma versão inicial do que seria o esquema de cores clássico do Boba Fett, com essa combinação de verde com pequenos detalhes em outros tons. E assim, a história de Mandalore e do Boba finalmente já estava ficando pronta para começar. There was no sort of interim stage. He went from white plastic to Boba Fett. Mas antes do episódio 5, o Boba teve que fazer uma pequena parada numa outra história, que foi uma coisa que é meio difícil de explicar. Antes da estreia de O Império Contra-Ataca, a Fox, que era quem distribuía os filmes de Star Wars, queria manter o hype da franquia em alta, no período entre os episódios 4 e 5. E para trazer uma novidade para a saga, eles tiveram a ideia de fazer um especial de Natal temático de Star Wars, que é uma ideia que tinha tudo para dar certo. I don't know what the that was. O George Lucas fez o rascunho de algumas ideias para uma animação de Star Wars, que depois foram transformadas num roteiro completo pelo estúdio Nelvana do Canadá. E nesse script estaria a primeira aparição em mídia do Boba Fett
e da armadura mandaloriana, que tinha cores um pouco diferentes do episódio 5, mas que mantinha a mesma base do seu design. Maybe I can help you. I am Boba Fett. The ship you seek is nearby. E assim, no fim do ano de 1978, anos antes da estreia do Império Contra-Ataca, o Holiday Special apresentou uma das armaduras mais emblemáticas da história para o público de Star Wars. It will be easy to find the ship you seek. Follow me, friend. Mas beleza, aí depois desse desenho, a coisa pôde ficar realmente mais séria. Em 1978, quando Joe Johnston começou a trabalhar a pintura da armadura do Boba, algumas versões diferentes da roupa foram feitas, com algumas variações nos seus detalhes e no seu esquema de cores. As armaduras chegaram a ter orelhas pintadas no capacete e também tiveram manoplas vermelhas e amarelas, num esquema que ficava meio ketchup mostarda. Mas depois dessas versões iniciais, o resultado definitivo foi alcançado com uma versão mais clean da armadura, que combinava a cor das manoplas com o verde do peitoral e também refinava a quantidade de efeitos de dano. E então, finalmente, o caçador de recompensas Boba Fett, interpretado pelo ator Jeremy Bulloch, é filmado pela primeira vez em 10 de abril de 1979, nos corredores de Cloud City, mais precisamente na cena em que ele leva o Han Solo preso em carbonita para a plataforma de voo. E em maio de 1980, a estreia de O Império Contra-Ataca marcava a chegada da armadura de Mandalore na sua primeira representação em live action. No disintegrations. As you wish. O Boba logo se tornou uma das sensações de Star Wars, mesmo com poucas linhas de diálogo e cenas que nem se alongam tanto assim. E o que foi bem intrigante sobre o personagem é que a origem por trás da armadura dele ainda mantinha vários segredos, porque o filme não tinha nenhuma citação sobre Mandalore ou sua cultura. One helmeted bounty hunter that looked unbelievably cool has spawned an entire, mythology within this bigger mythology, and the word Mandalorian never appears in a Star Wars film. Mas acontece que nessa época existiam outras fontes que já vinham revelando algumas informações sobre o que poderia ser um Mandaloriano. A primeira descrição oficial do Boba Fett foi divulgada na Bantha Tracks, que era a newsletter oficial de Star Wars. E essa edição com a prévia do Boba era a de número 5, que tinha sido publicada no verão de 1979. E a descrição era bem detalhada, dizendo que o Boba vestia parte do uniforme dos Shock Troopers imperiais, guerreiros do tempo antigo. Shock Troopers vieram do lado distante da galáxia, e não restaram muitos deles. Eles foram eliminados pelos Cavaleiros Jedi durante as Guerras Clônicas. Se ele era um Shock Trooper ou não, não se sabe. E olha só quanta coisa foi estabelecida aqui. Como o Boba tinha sido criado como um Super Trooper, ele ainda tinha nessa descrição uma armadura de origem imperial, o que acabaria mudando depois. Mas o que é interessante é que esse trecho já ligava a armadura a um grupo de guerreiros antigos que tinham lutado contra os Jedi e nas Guerras Clônicas. E essa construção se tornou uma base importantíssima para o futuro dos Mandalorianos, porque essas definições se encaixam com a formação deles até os dias de hoje, porque eles realmente têm essas características. For generations, my ancestors fought proudly as warriors against the Jedi. Now, that woman tarnishes the very name Mandalorian. Depois disso, a história do Boba e da armadura continuou a ser desenvolvida. Até que depois da estreia do episódio 5, foi lançado o livro The Empire Strikes Back Sketchbook, que trazia várias artes do Joe Johnston feitas para o filme. E a descrição do Boba nesse livro trazia uma referência direta a Mandalore, nessa parte aqui. Originalmente, o traje do Boba Fett seria usado por um esquadrão de supercomandos, tropas do sistema Mandalore, equipadas com armas embutidas nos seus trajes. E a partir desse ponto, a armadura do Boba já tinha um local de origem conhecido, em um novo sistema da galáxia. Então, unindo essas definições, a cultura mandaloriana já tinha uma base conhecida, como esse antigo povo guerreiro que enfrentaram as Guerras Clônicas com suas armaduras. E alguns anos depois dessa introdução, foi nos quadrinhos do antigo universo expandido que a cultura de Mandalore pôde ganhar vida numa história de verdade.
Em 1983, foi lançada a edição número 68 dos antigos quadrinhos de Star Wars publicados pela Marvel, que era uma história que se passava depois dos eventos do Império Contra-Ataca. Nesse arco, a Leia está tentando resgatar o Han Solo, e quando ela persegue o rastro dos caçadores contratados pelo Império, ela acaba indo na direção do planeta Mandalor. E chegando lá, ela conhece o Fen Shaisa, e é ele que explica a história do seu povo. O Fen diz que ele era parte de um grupo de supercomandos, encarregados com a proteção de Mandalor. Mas quando Palpatine começou a formar o Império, o governo de Mandalor enviou seus supercomandos para as Guerras Clônicas, aliados com o lado imperial, até que no final da guerra, só 3 supercomandos tinham sobrevivido. Ele, o próprio Boba Fett e um outro chamado Toby Dalla. Depois dessa introdução, a influência dos Mandalorianos se espalhou pelo universo expandido e pelas outras mídias de Star Wars, inclusive com a história do Boba sendo explicada mais a fundo no futuro da trilogia prequel. Até que chegando nas animações das Guerras Clônicas, os Mandalorianos finalmente foram desenvolvidos de acordo com a visão do próprio George Lucas. E é bem interessante ver como vários dos conceitos de décadas atrás ainda se mantiveram nessa versão canônica. Now, all the history of Mandalore that you knew prior to the Clone Wars, it does exist. It absolutely exists. Were they a mercenary people? Yes, they absolutely are. Did they fight against the Jedi? Yes, they absolutely did. Em The Clone Wars, os Mandalorianos enfrentaram as Guerras Clônicas, eram parte de um povo guerreiro e realmente lutaram contra os Jedi do passado. E até o nome Supercomandos, lá da época dos antigos desenhos do episódio 5, se tornou o título de um verdadeiro grupo de Mandalorianos, o que mostra como esse grande ciclo de desenvolvimento foi se complementando pouco a pouco. What are those? Flying stormtroopers? Worse, they're traitors, Mandalorians who serve the Empire. Com essa visita pela história de Mandalor, a gente consegue ver uma das qualidades que eu mais gosto em Star Wars, que é toda a interatividade que existe na construção desse mundo. Star Wars não é bom porque foi algo perfeitamente planejado, e muito pelo contrário, mas sim porque foi uma história que não teve medo de mudar o que ela mesma poderia ser. O que começou com um rascunho para uma tropa militar se tornou um pistoleiro de western, e que depois acabou sendo o início da história de todo um povo exilado. E o engraçado é que se você parar para pensar, a verdade é que até hoje a gente ainda continua querendo descobrir quem são as figuras por trás desses capacetes. E pelo visto, isso não vai acabar tão cedo. Então, galera, esse foi meu vídeo sobre a criação dos Mandalorianos, que começa lá com Boba Fett. Eu sou um daqueles fãs que sempre foi fissurado por ele como figura. Se você curtiu o estilo, eu tenho outros vídeos no canal que são nessa mesma pegada. Tem um sobre a criação do Vader e outro sobre a criação do Yoda. Eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição. São vídeos mais antigos, assim, então minha edição era bem diferente, mas os vídeos estão lá, eu ainda gosto dos textos deles. E se vocês têm sugestões para a história da criação de outros personagens, deixem aqui nos comentários se vocês curtem esse tipo de coisa. Eu particularmente amo essa história da criação de Star Wars, é uma das coisas que eu mais gosto da franquia inteira. Então é isso, se você puder deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito, convido você a se inscrever aqui também. E se quiser me seguir no Instagram, o link tá aqui na descrição também. Eu vou dando alguns detalhes sobre a produção dos vídeos, compartilho algumas coisas sobre os materiais que eu uso na produção aqui do canal. Então, enfim, se você curte esse tipo de assunto e outras coisas mais, o link tá aí. Beleza? Mas é isso, agradeço muito pela audiência e espero ver vocês no próximo vídeo. Então fico por aqui, valeu e um abraço.